O 7-1 da Alemanha sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 é uma ferida que parece nunca cicatrizar. No dia 8 de julho daquele ano, no estádio do Mineirão, a seleção pentacampeã mundial foi ridicularizada e humilhada da pior maneira possível. Muitos jogadores renomados que estiveram em campo naquele dia conseguiram depois limpar as suas imagens. O lateral esquerdo Marcelo conquistou inúmeros títulos pelo Real Madrid, o volante Fernandinho virou capitão do City do Guardiola e Oscar passou 8 anos sendo um dos jogadores mais bem pagos do mundo na China. Enquanto isso, teve um jogador em específico que sofreu mais do que os outros com essa derrota. Nesse vídeo você conhecerá mais sobre o zagueiro baiano Dante e como o 7-1 mudou a trajetória dele. Dante Bonfim Costa Santos nasceu em 18 de outubro de 1983 em Salvador, na Bahia. Apaixonado por futebol desde criança, ele frequentava a antiga Fonte Nova com seu pai, onde um jogo decisivo do Bahia em 1994 despertou seu sonho de ser jogador. Ele tentou testes em diversos clubes de Salvador, mas foi reprovado em todos. Aos 17 anos, sem apoio dos pais, vendeu sua TV e videogame para viajar para o Paraná e tentar uma última chance no Matsubara. Ele comprou apenas a passagem de ida e saiu escondido. No teste, destacou-se e foi aprovado. Evoluiu rapidamente, tornando-se o melhor zagueiro do clube. Depois ele seguiu para o Capivariano e acabou dando um grande passo depois que um olheiro o chamou para o Juventude em 2002. Ele acabou passando nos testes do Clube Gaúcho, dando então início à sua trajetória profissional. Vale ressaltar que o Dante havia se formado na base como volante. Quem o colocou como zagueiro foi o ex-jogador e ex-técnico Ricardo Gomes, que insistiu para que o Dante jogasse como zagueiro. Logo no seu primeiro ano no profissional pelo Juventude, o Dante jogou muito bem e mesmo sem ter conquistado nenhum título com o Juventude, o seu desempenho individual chamou a atenção de times de fora do Brasil, e um deles foi o Lille da França, que rapidamente contratou o zagueiro baiano, levando-o para o futebol europeu com apenas 20 anos. Na Europa, o Dante teve muitas dificuldades. Logo de cara, ele nem teve espaço no Lille. Então, pela falta de espaço, ele foi emprestado a um outro time da própria Europa, o Charleroi, que é um time da Bélgica. Lá sim, ele conseguiu se adaptar mais ao futebol europeu e ter sequência, se destacando com bom posicionamento e boa saída de jogo. Após ele ir muito bem nesse período emprestado ao Charleroi, o Charleroi resolveu comprá-lo ao final desse período de empréstimo. Porém, vale ressaltar que eles não conseguiram manter o Dante por muito tempo, porque ele estava numa crescente tão grande que apenas 5 meses depois de eles terem o comprado, ele foi adquirido por outro time da própria Bélgica, o Standard Liège. Ao chegar no Standard Liège, Dante rapidamente caiu nas graças do clube. A sua melhor temporada no time belga veio em 2007 e 2008, quando ele disputou 43 partidas, fazendo 4 gols e contribuindo com 5 assistências. Por lá, o Dante foi se consolidando não só como um dos melhores zagueiros do clube, mas sim de toda a Bélgica. E foi com esse destaque que não demorou para aparecer mais um clube interessado em contratá-lo. Um time alemão viu o desempenho que o zagueiro brasileiro estava tendo na Bélgica, e esse clube era o Borussia Mönchengladbach, que contratou o jovem no meio da temporada de 2008 a 2009, pagando 2,5 milhões de euros. Com essa ida para a Bundesliga, Dante já estava no seu 5º clube com apenas 25 anos. No Mönchengladbach, Dante rapidamente se tornou titular absoluto do clube, ajudando assim a sua equipe a se livrar do rebaixamento para a 2ª divisão alemã, fazendo com que continuassem na primeirona. Estar em uma liga mais competitiva e também de mais visibilidade fez com que o Dante amadurecesse bastante, se tornando um jogador ainda mais completo. A sua melhor temporada pelo Borussia foi em 2011 e 2012, onde ele e seu time terminaram a campanha do campeonato alemão, se classificando para a fase preliminar da Liga dos Campeões. Após esse feito histórico, o Dante subiu de patamar, já que o Bayern de Munique resolveu contratá-lo para a temporada seguinte, pagando na época quase 5 milhões de euros na sua contratação. Ao chegar no Bayern de Munique, o zagueiro baiano se via em um ambiente diferente. Ele estava ao lado de alguns dos melhores jogadores do mundo, em um time de alto investimento e também de altíssima cobrança. Ele estreou já como titular no Bayern, naquele time que era uma máquina e atropelava todo mundo. Graças ao bom desempenho coletivo e ascensão individual,
No começo de 2013, o Dante foi premiado com a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Vale mencionar que na época muitos perguntavam quem ele era, já que de fato o Dante não era um jogador muito conhecido no Brasil. Querendo ou não, ele não era nem tão conhecido assim na própria Europa e no Brasil havia jogado apenas no Juventude. Só que há muito tempo atrás. Então foi a partir dessa convocação que ele passou a ser mais reconhecido dentro da própria Alemanha e, claro, pelos torcedores brasileiros. Logo no seu primeiro ano de Bayern, em 2012 e 2013, Dante conseguiu conquistar um feito incrível na sua carreira, onde junto com o Bayern, sob o comando do técnico Jupp Heynckes, conquistaram a tríplice coroa, sendo a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a famosa Liga dos Campeões, com direito a uma vitória na final sobre o rival Borussia Dortmund. Foi nesse ano que, de fato, o Dante passou a ser uma peça-chave do Bayern de Munique. Nessa temporada, nesse primeiro ano dele, ele disputou 45 partidas, marcando um gol e dando 3 assistências. Após essa brilhante temporada pelo Bayern, o Dante foi premiado com uma nova convocação para a seleção brasileira. Agora, para o seu primeiro torneio oficial com a amarelinha, que foi a Copa das Confederações de 2013 aqui no Brasil. Comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, Dante só estreou mesmo no torneio na partida contra a Itália, na metade do primeiro tempo. Isso porque naquela época, quem eram os titulares absolutos na defesa do Brasil eram o Thiago Silva e o Davi Luiz, que naquele momento eram até considerados entre os melhores zagueiros do mundo. Agora, falando da estreia do Dante, é muito curioso pensar que ele estreou justamente na cidade onde nasceu, em Salvador, na Bahia, em uma partida contra a poderosa Itália no estádio da Arena Fonte Nova. Nesse jogo, inclusive, o Brasil venceu por 4-2 e Dante fez o seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira, depois de um escanteio batido por Neymar. Esse gol deu ao Dante ainda mais reconhecimento com os torcedores brasileiros. Depois, nas semifinais contra o Uruguai e na final contra a Espanha, o Dante voltou para a reserva, já que o Davi Luiz, que tinha se lesionado contra a Itália, conseguiu se recuperar a tempo. Então o Brasil terminou aquela Copa das Confederações como campeão, batendo a Espanha, que era até então a atual campeã mundial e bicampeã da Euro, por 3-0. Voltando agora ao futebol europeu, na temporada de 2013 e 2014, Dante foi novamente titular absoluto no Bayern de Munique, vivendo até aquele momento o seu melhor momento da carreira. Ou seja, o zagueiro estava no auge, em um clube grande e também na maior seleção do mundo. Ao final da temporada, mais 3 títulos para conta, mesmo com uma eliminação traumática na Liga dos Campeões para o Real Madrid. Então, no fim, o saldo foi positivo. Com 47 jogos disputados, ele marcou 4 gols e deu 5 assistências. Ao final da temporada, como muitos já esperavam, Dante foi escolhido por Felipão para ser um dos 4 zagueiros do Brasil na Copa do Mundo, se juntando a Thiago Silva, Davi Luiz e Henrique. Vale mencionar que a seleção brasileira chegou à Copa do Mundo com grande expectativa, justamente por ter sido campeã da Copa das Confederações no ano anterior. O time de Felipão contava com nomes como Neymar, Oscar, Hulk, Thiago Silva e Davi Luiz, além de Dante, que era reserva na defesa. Na campanha da Copa de 2014, o Brasil viveu altos e baixos. Mesclava bons momentos com atuações bem apáticas, mas no fim conseguiu chegar até uma semifinal. Na fase de grupos, enfrentou Croácia, México e Camarões, se classificando com 2 vitórias e 1 empate. Depois, nas oitavas de final, aí sim, uma classificação dramática contra o Chile nos pênaltis. Nas quartas de final, uma vitória por 2-1 contra a Colômbia, porém nesse jogo o Brasil perdeu Neymar lesionado e Thiago Silva suspenso. Com a ausência do Thiago Silva, o Dante teve sua primeira e única oportunidade naquela Copa. Ele não havia jogado 1 minuto sequer, mas foi escolhido para ser titular para a semifinal contra a Alemanha, formando dupla de zaga com o Davi Luiz. Na época, a presença do Dante entre os titulares foi vista com bons olhos pela imprensa e pelos torcedores antes do jogo, porque ele havia ido muito bem nas oportunidades que teve na seleção e conhecia também a maior parte dos jogadores da Alemanha, porque eles eram seus companheiros no Bayern de Munique. Foi então que no dia 8 de julho de 2014, no estádio do Mineirão, o Brasil entrou em campo para enfrentar a Alemanha. Mas o que aconteceu foi o maior desastre da história da seleção e uma das maiores vergonhas da história das Copas do Mundo. Logo nos primeiros minutos, o time alemão abriu o placar com Thomas Müller após escanteio. O nervosismo tomou conta dos jogadores brasileiros e a Alemanha aproveitou para aplicar um massacre relâmpago. Klose, Kroos 2 vezes e Khedira marcaram entre os 23 e 29 minutos, deixando o placar em 5-0 ainda no primeiro tempo. Dante, que tinha essa experiência e ligação com o futebol alemão,
foi um dos jogadores mais criticados pela péssima atuação do sistema defensivo naquele dia. O zagueiro teve dificuldades em marcar os atacantes alemães e não conseguiu organizar a linha defensiva, que parecia completamente perdida e em estado de choque. No segundo tempo, Shirley marcou mais 2 gols, fechando o placar em 7-1. Olhando assim para o jogo hoje em dia, se vocês assistirem bem, o Brasil teve chance de fazer mais gols. Porém, Manuel Neuer estava inspirado aquele dia e defendeu boas chances da equipe de Felipão. Após a humilhação, Dante e outros jogadores brasileiros foram alvo de fortes críticas da torcida e principalmente da imprensa brasileira. Muitos apontaram que ele não esteve à altura para substituir Thiago Silva e que sua experiência no futebol alemão não serviu de nada para evitar o desastre. O próprio zagueiro admitiu que o time ficou desnorteado e que faltou organização para reagir ao domínio da equipe de Joachim Löw. O Brasil ainda disputou o 3º lugar daquela Copa do Mundo, mas o Dante não foi utilizado, na derrota por 3-0 para a Holanda. A Copa do Mundo teve um impacto significativo na carreira do Dante, principalmente em aspectos morais. Antes titular absoluto, ele foi perdendo cada vez mais espaço no Bayern de Munique, especialmente com a chegada de Mehdi Benatia e a ascensão de outros defensores. Vale ressaltar que desde aquele fatídico 7-1 na Copa do Mundo, Dante precisou lidar não apenas com o peso da eliminação, mas também com as piadas dos seus próprios companheiros alemães no Bayern. Jogadores como Thomas Müller, Boateng e Neuer não perdiam a oportunidade de relembrar o Dante aquele terrível placar. Segundo relatos, Dante frequentemente ouvia referências ao 7 nos treinos e no vestiário. Em entrevistas, ele revelou que os companheiros brincavam perguntando se o Brasil já havia superado aquele jogo e até colocavam músicas em alemão mencionando o número 7. Em uma das histórias mais famosas, Dante contou que, ao chegar ao treino no Bayern, encontrou sua chuteira com o número 7 desenhado e ouviu piadas como: "Ei Dante, você quer jogar no ataque hoje? Talvez 8-1 seja melhor." Em algumas ocasiões, ele chegou a responder com bom humor, dizendo que pelo menos jogou aquela semifinal, enquanto outros alemães ficaram no banco. Apesar do bom ambiente no Bayern, Dante acabou perdendo espaço com a chegada de Pep Guardiola ao gigante da Baviera. A concorrência na defesa aumentou e suas atuações foram questionadas, especialmente após a Copa. Foi então que, em agosto de 2015, ele deixou o clube e se transferiu para outro alemão, o Wolfsburg. Dante se despediu deixando um currículo invejável no Bayern de Munique. Ao todo, foram 133 jogos, 5 gols e 8 assistências, além de 10 títulos conquistados. Porém, acabou ficando rotulado especialmente pela imprensa brasileira como o zagueiro do 7-1. Enquanto ele era condenado por aquela derrota e muitos acreditavam que ele não poderia seguir em frente, outros jogadores que também estiveram em campo naquela derrota da seleção brasileira seguiram em frente sem ter a mesma sombra daquela derrota. Marcelo, por exemplo, se tornou o jogador mais vitorioso da história do Real Madrid. Fernandinho virou capitão e foi multicampeão no City do Guardiola. Oscar e Hulk passaram anos na China ganhando muito dinheiro e depois voltaram ao Brasil. E até Fred, que foi taxado de cone naquela Copa, ainda conquistou títulos e artilharias pelos clubes que passou aqui no Brasil. Depois de ter saído do Bayern, com sua qualidade técnica e experiência, Dante ajudou o Wolfsburg a chegar até as quartas de final da Champions League na temporada 2015-2016. No entanto, sua passagem pelo clube foi curta, durante apenas uma temporada, deixando a equipe alemã para jogar no Nice da França. No Nice, o defensor reencontrou Lucien Favre, técnico que já o havia comandado no Borussia Mönchengladbach. No clube francês, ele se tornou uma referência, passando a ser titular absoluto do sistema defensivo e ajudando o Nice a disputar competições europeias e também a conquistar respeito na Ligue 1. Basicamente, enquanto em todos esses últimos anos ele ficou esquecido no Brasil, e quando era lembrado era apenas pelo 7-1, no Nice ele se tornou ídolo. Até o momento ele tem mais de 300 jogos com a camisa do Nice, é titular absoluto com direito à faixa de capitão. Mesmo com 41 anos, ele segue com esse status de muito respeito no futebol francês e chama a atenção pelo ótimo desempenho técnico e físico, mesmo sendo já um veterano. Durante sua passagem pelo futebol francês, houveram possibilidades de Dante voltar ao Brasil. Porém, as críticas em relação ao 7-1 e a marca daquela derrota fizeram com que Dante e sua família considerassem melhor permanecer no futebol europeu. Há algumas semanas, Dante renovou seu contrato com o Nice até junho de 2026. Ou seja, ele jogará até os 42 anos,
e revelou então que irá pendurar as chuteiras ao final desse novo contrato. Com o passar dos anos, Dante foi superando o trauma do 7-1 e passou a ver o jogo como uma experiência dolorosa, mas parte da história do futebol. Ele sempre destacou que aquela goleada de 7-1 não poderia apagar a sua trajetória como jogador e nem a trajetória da seleção brasileira. Ainda assim, sempre que volta ao Brasil, ele escuta referências ao jogo, seja por torcedores e jornalistas. Só que na Europa é diferente, ele continua sendo extremamente respeitado e conceituado. Apesar das zoações do elenco do Bayern terem sido constantes nos anos depois da derrota, o zagueiro baiano soube rir de si mesmo e seguir em frente, construindo uma carreira de respeito no velho continente. Agora eu queria saber de você. Pra você, foi justa a maneira como o Dante foi tratado após o 7-1? Ou você acha que pegaram mais pesado com ele do que com outros jogadores? E outra, você sabia que ele tinha se tornado um jogador tão importante lá no futebol francês? Não se esqueça de colocar sua opinião sobre a história do Dante com o 7-1 aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!